para a encerrar alguns serviços e a criar constrangimentos. Os enfermeiros associaram-se à iniciativa e acusam o governo de falhar nas negociações. O facto de não abrirem negociações para a nossa atualização do Acordo Coletivo de Trabalho, que está previsto, está anunciado, mas não está concretizado. E nós vimos como mais de 2 décadas de carreiras congeladas. Essas negociações estiveram previstas e, entretanto, foram suspensas. E daí também a razão desta greve. No ensino, os funcionários refletem o mesmo desalento. Nesta escola fechada do Lumiar, auxiliares e educadores a queixarem-se das condições de trabalho. Há muitos momentos do dia em que nós estamos dentro da sala sozinhas, com um grupo de 20 crianças, com necessidades específicas muito graves. Em Oeiras, noutra escola de portas encerradas, se alguns pais desesperavam por não terem onde deixar as crianças, outros apelavam à solidariedade. Estou em teletrabalho, portanto tenho onde deixar. E acho que a mensagem é clara para o Governo, que tem que ouvir de uma vez por todas os trabalhadores, e acho que os pais deviam ser mais unidos e mais solidários com esta luta que é no fundo de todos. O ensino será assim o setor onde o impacto da greve foi mais facilmente mensurável. Os primeiros números, segundo os sindicatos, davam conta de uma adesão na ordem dos 75%. O Sindicato dos Funcionários Judiciais também aderiu ao protesto. Em negociações desde o início do ano, diz que o Governo não está a cumprir o calendário. A nossa tabela salarial, a transição, teve muitos desequilíbrios, pessoas que foram pouco valorizadas ou quase nada, para além de que temos ainda a decorrer a avaliação de mérito, apresentação, ingressos, uma data de temas, e estamos a ver que até ao final do ano isso não vai... É um prazo estipulado. Sim, que é o prazo que o Ministério da Justiça tem dito e que estamos basicamente a 3 semanas do final do ano e isso com certeza que não vai acontecer. Nas finanças, dezenas de repartições também não atenderam o público. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos fez saber em comunicado que o Executivo não valorizou devidamente as carreiras inspectivas e acabou por conduzir os trabalhadores a um confronto considerado desnecessário. O sindicato lembra que continua à espera de um contacto do Ministério das Finanças para que os trabalhos sejam retomados. Em dia de greve geral, junto à Assembleia da República, houve os chamados desacatos previstos, um grupo que resolveu passar dos insultos aos atos, precisamente perto das 8, à altura em que seria mais provável serem filmados para os telejornais, pegando fogo a caixotes do lixo que alguém teria sempre depois de apagar e limpar. Este grupo de pessoas sublinhou o protesto vandalizando não um cartaz de um político, mas um cartaz com um gatinho, do qual aproveitaram metade e assim pediam prisão para quem rouba ao povo. Para acalmar os rouba ao povo, não foi preciso o Robocop, mas os polícias que estavam chegaram a disparar balas de borracha. A manifestação do dia de greve geral terminou em frente à Assembleia da República. Um protesto pacífico, até a maioria ter ido embora. Primeiro foram atiradas garrafas em direção à escadaria da Assembleia da República. No topo, a PSP preparava-se para a inevitabilidade de uma atuação que só aconteceria mais tarde. O fogo veio depois. Começou com cartazes e bandeiras, acabou com caixotes do lixo incendiados. A polícia desce as escadas pela primeira vez. O dia acabou com 6 pessoas detidas. Uma delas terá sido este manifestante que saltou as grades e subiu até à porta principal do Parlamento. A UGT garante que não tem nada a ver com esta forma de protesto. Dizer, em primeiro lugar, que a UGT se desmarca totalmente destes atos de vandalismo que ontem ocorreram em frente ao Parlamento. O que acontece, há grupos que se infiltram ou que se organizam nas redes sociais, movimentos inorgânicos, não sabemos. Isso deverá ser um caso de estudo, a polícia deverá investigar. Estes grupos são grupos de movimentos sociais que aparecem, que nada têm a ver com os sindicatos, muito separados daquilo que são os sindicatos. Os sindicatos continuam a ser atores permanentes, atores políticos importantes, permanentes, e os movimentos sociais são atores intermitentes. Do lado da polícia,
fica claro quem sai beneficiado. Este tipo de comportamentos que é deplorável, temos que ser objetivos na crítica, apenas vem secundarizar aquilo que é realmente importante e dessa forma, do meu ponto de vista, vem reforçar apenas a luta que neste caso vem reforçar o governo. A PSP acaba a intervir mais de 2 horas depois de os desacatos terem começado. As balas de borracha servem para dispersar e pôr fim a um protesto descontrolado. Pelo menos 3 detenções acontecem já com a praça em frente ao Parlamento completamente vazia. O balanço da greve geral gerou uma divergência profunda entre o governo e os sindicatos. A julgar pela imagem, o Primeiro-Ministro não quer desviar-se do objetivo agora contestado nas ruas. O país está a trabalhar e há uma parte do país que está a exercer o seu legítimo direito à greve. A parte que está a exercer o seu legítimo direito à greve é a parte minoritária, a parte largamente maioritária está a trabalhar e nós estamos também a trabalhar. Com uma parte do país parada, Luís Montenegro só teve 16 segundos para falar da greve. Não esclarece se o impacto pode alterar alguma coisa no caminho da reforma, num dia em que os números apresentados não podiam ser mais distantes. No global, a greve geral poderá andar acima dos 80%. O reporte que existe é de adesões à greve entre 0% e 10%. Tem uma adesão que podemos estimar que se cifra acima dos 3 milhões de trabalhadores. Quando dizemos que o impacto foi pouco significativo, os números foram perceptíveis. As pessoas que viram as lojas abertas, calçado, têxtil, metalomecânica, foi fácil verificar durante o dia que nós montámos na Confederação Empresarial um gabinete de monitorização dos números, precisamente para termos uma ideia muito objetiva. Na avaliação mais subjetiva, também não há o mínimo denominador comum. O nível de adesão no conjunto do país à greve geral é inexpressivo. É uma das maiores de sempre, se não a maior de sempre. Às divergências sobre a perspectiva, somam-se as dúvidas sobre se vai haver maioria no Parlamento para aprovar as alterações às leis do trabalho. Entretanto, o Governo chamou o GT para continuar a negociar a reforma laboral, terça-feira. André Ventura diz que o Chega vai votar contra se o Governo continuar a apresentar a proposta tal como está. Ainda que o Governo tenha visto pouca expressão na greve geral, esperou pelo dia a seguir para voltar a chamar ao GT para uma conversa. A Ministra do Trabalho quer voltar a sentar-se à mesa para negociar na próxima terça-feira. Mas não parece haver pressa no Executivo para fechar a reforma das leis do trabalho. Para já, mais um encontro bilateral só com o GT e a próxima reunião alargada, com todos os parceiros sociais, ficou atirada para dia 14 de janeiro, em plena campanha para as presidenciais. Só depois é que o Governo deverá fechar o dossiê, na expectativa que o agora candidato presidencial depois tenha mais tempo para ser líder da oposição. Esta lei não é boa. Esta lei não é boa. Esta lei permeia quem não faz nada. Não está bom e não a vamos aprovar. O aviso está feito. Para reformar as leis do trabalho, o Governo precisa do PS ou do Chega. Se o anteprojeto ficar tal como está, para já nem um nem outro estão disponíveis. O desafio ao Primeiro-Ministro, que é um desafio de voltar atrás. Temos a humildade, que todos devemos ter em política, de quando estão em causa questões fundamentais, saber voltar atrás. Voltar atrás em quê? Nos despedimentos, de não criar mais precariedade no país, de premiar quem trabalha por turnos e quem trabalha a títulos de horas extraordinárias, é uma coisa que podemos fazer, de garantir que as mães não perdem direitos. Isso para mim é uma questão fundamental. Entre os outros candidatos presidenciais, há quem veja espaço para a negociação e quem só veja caminho para o recuo do Governo. Por isso eu volto a fazer um apelo ao Governo para que o Governo retire esta proposta e inicie novas conversações na concertação social. As notícias são boas e agora esperemos que haja espírito de abertura de todas as partes. E as partes são 3: entidades empregadoras, Governo e sindicatos. O que eu tenho a dizer para o Governo é, por favor, percebam os sinais dos tempos e façam uma coisa que têm que fazer, é ajudar
empregadores e empregados, não é? Portanto, trabalhadores e empresários, a encontrarem um consenso para desenvolvermos a nossa economia. Antes de chegar às mãos do Presidente da República, o Governo precisa garantir primeiro que a lei saia aprovada do Parlamento. Os candidatos do Bloco de Esquerda, PCP e Livre fizeram questão de estarem presentes ontem nas manifestações, defendem que o papel do Presidente da República é estar ao lado dos trabalhadores. Esta não é só uma manifestação. Para 3 dos candidatos à presidência da República, é também uma oportunidade de colher votos num terreno teoricamente fértil em eleitorado de esquerda. Acho que o Presidente da República deve estar com as pessoas que trabalham. Um Presidente da República tem de assegurar a unidade do país e tem de assegurar uma coisa muito importante, que os portugueses são ouvidos. Eu acho até que pelo facto de eu estar contra estas medidas, sou a pessoa ideal para ser Presidente da República. Catarina Martins, Jorge Pinto e António Felipe estão a lutar para cada um dos respectivos partidos ter o melhor resultado possível dentro de um espaço político que, nas últimas legislativas, valia pouco mais de 560 mil votos. A esmagadora maioria das empresas portuguesas são pequenas e médias empresas, vivem para o mercado interno, precisam que a população tenha mais poder de compra e para isso o aumento dos salários das pensões é uma questão essencial. E eu creio que o Presidente da República tem que ter uma voz própria neste sentido e não ser um Presidente taticista e que navega ao sabor dos acontecimentos. Se o Governo, se o Sr. Ministro, perante esta expressiva adesão à greve, continua a não querer ouvir os trabalhadores, as suas justas ânsias, então o Presidente da República tem de dizer claramente, tem de o fazer. E é isso que eu digo enquanto candidato a Presidente da República. O discurso de Catarina Martins não é diferente, mas sabendo que um resultado honroso depende sempre da capacidade de alargar fronteiras, aproveita a greve geral para se colar ao património socialista. Em 1988, Mário Soares esteve solidário com uma greve geral. Já aconteceu em Portugal. Vamos seguir esse exemplo. Eu acho que nós devemos seguir os exemplos de quem tem convicções. Têm sido várias as tentativas de incursão à gaveta socialista. A viagem estava marcada, mas os planos tiveram de ser adiados. No aeroporto da Madeira, a maioria dos voos previstos para esta sexta-feira foram cancelados. Nós recebemos ontem um e-mail e uma mensagem. Eu até pensei primeiro que era para o próprio dia, que era uma mudança de hora, mas depois verifiquei que era para daqui a 2 dias. Hoje já está cancelado, amanhã está previsto que está má tempo outra vez. Já não se vai para Toronto, já querem que a gente vá para Montreal e de Montreal então para Toronto. Vai acontecer? Não sei. O arquipélago está a ser afetado pela passagem da Depressão Emília. Tanto a costa norte da Ilha da Madeira como a ilha de Porto Santo estão sob aviso vermelho devido à agitação marítima. O alerta estende-se até sábado à tarde. São esperadas ondas que podem atingir os 14 metros. O território continental também está a ser afetado. O dia foi de chuva forte e neve em algumas regiões. Os acessos à torre na Serra da Estrela foram encerrados. Em Lisboa, esta manhã, uma árvore caiu na freguesia de Belém e obrigou ao corte de uma estrada. Até sábado, estende-se o aviso laranja para forte agitação marítima em vários distritos. Ondas com altura significativa até 7 metros, altura máxima até 11 metros. E depois, então, durante o dia de amanhã, todas estas situações gravosas a diminuírem gradualmente de intensidade e frequência e os avisos a terminar. Por isso, o Instituto de Socorros a Náufragos pede cautela à população. É expectável que se verifique forte ondulação e ondulação com muita energia e, portanto, não dá grande margem para, digamos, a pessoa por si própria conseguir, digamos, resolver o problema. 1 minuto em condições adversas é suficiente para digamos, um resultado final muito desfavorável. As previsões apontam para um fim de semana com subida das temperaturas. A chuva regressa em força já na segunda-feira. Sem surpresa, continua a aumentar o cabaz de alimentos essenciais.